Então, prezados alunos do curso de licenciatura em informática, estamos dando início a mais uma webconferência aqui da Universidade Aberta, né? E a nossa disciplina é a disciplina de Fundamentos da Educação. Eu sou o professor José Rogério e estarei com vocês mais uma vez neste momento, né? Para esta aula ligada aos conteúdos da nossa disciplina, né? Nós fizemos uma primeira caminhada na aula anterior, na conferência anterior, na qual tratamos de diversos assuntos, né? E eu vou iniciar esta aula de hoje rememorando aquilo que nós dizíamos na aula passada, e a partir disso eu dou sequência aos conteúdos de hoje, tá bem? Então, estamos falando de fundamentos da educação, e a nossa disciplina está organizada em 4 unidades principais. Essas 4 unidades, vocês sabem, são um mapa, tá, desta grande área de pesquisa que se consiste e que nós denominamos de fundamentos da educação. A unidade 1 dessa disciplina tem como objeto de estudo a reflexão filosófica e as ciências da educação. A unidade 2 é uma unidade que foca e que indica a necessidade de pensarmos a história da educação brasileira, né? Então, educação e sociedade no Brasil, uma breve visão histórica. A unidade 3, as tendências pedagógicas, ou melhor, as tendências educacionais e a prática pedagógica, que é o tema que nós iniciamos na aula anterior e eu darei continuidade hoje. E por fim, a unidade 4, que é a questão dos fins e valores da educação, que nós tratamos, não especificamente agora nesta fala, mas que nós podemos abordar num outro momento, né, da nossa fala, né? Em todo caso, vocês têm a unidade 4 como objeto de estudo, né? E eu sugiro que todos possam dar uma olhadinha nesse texto. Bem, o que é que nós dizíamos no momento anterior ou no nosso encontro anterior? Nós dizíamos que a educação é um fenômeno humano e que está ligado à nossa condição humana de sobrevivência, não é? Sempre que falarmos de educação, portanto, não estamos falando, a gente já enxerga a aula, professor, etc., né? Mas pensarmos que a educação é um fenômeno muito maior, não é? Somos educados, né? E essa educação ela se dá de distintos modos, não é? Dependendo do momento histórico em que se vive, não é? Assim, todas as sociedades possuem projetos educacionais. Poderíamos estudar, e seria interessante até se tivéssemos tempo, né? Por exemplo, estudarmos a educação da civilização grega, que é aquele grande projeto civilizatório grego que nós chamamos de paideia. A palavrinha paideia, pais, paidós, não é, que significa originalmente criança ou cuidado com a criança, mas que pode ser traduzido também por aquele grande projeto civilizatório, cultural, não é, que é um mega projeto que os gregos souberam dar uma formatação tão interessante. Poderíamos também parar para pensarmos, não é, uma outra civilização fabulosa, que são os romanos, não é? Os romanos também têm um projeto que nós usamos uma palavrinha latina chamada humanitas, né? E também deram, né, era uma proposta, não é, de amplo alcance para séculos e séculos, né, daquele povo, né? Enfim, o interessante é perceber que todas as sociedades possuem projetos educacionais e, portanto, também nós, nos dias de hoje, temos que pensar que projeto educacional está posto para a nossa sociedade brasileira, tá, nesse século XXI, não é? Enfim, a disciplina de Fundamentos da Educação, ela, portanto, tem como tarefa pensar a educabilidade humana. Educabilidade significa podemos ser educados, e se podemos, o que precisamos, o que necessitamos para educar, não é? E quando nós estamos falando dessa educabilidade, nós estamos pensando o homem na sua integridade, né? Tentem pensar a educação, ou ver a educação, como um mega projeto, não é? Na qual a educabilidade humana é tratada, né?
mas pensando o homem inteiro, né? Inclusive vocês têm aqui esse slide, né? Que nos faz pensar no homem todo, no homem integral, né? E voltando aqui aos gregos, né, eu recordo que para a sociedade grega, educar alguém, educar um cidadão, era educar esse cidadão para que ele fosse, para que ele se desenvolvesse nas mãos, que desenvolvesse, portanto, toda uma ciência que é o trato da produção humana, não é? E também tudo aquilo que se refere ao espírito humano, né? Entendido aqui espírito como tudo aquilo que o ser humano é capaz de construir através da sua dimensão simbólica, né? Que está ligada ao mundo da linguagem, está ligada ao mundo da arte, está ligado, portanto, aos valores que essa sociedade constrói para poder sobreviver, não é? Então, uma última vez ainda a gente insiste, fundamentos da educação é uma grande área, e como grande área ela necessita de saberes de várias ciências humanas, não é? Quais são essas ciências humanas que nós contamos? Nós contamos, o Gustavo está dizendo que os egípcios também contribuíram muito, perfeito, não é? Toda civilização tem um projeto educativo. Poderíamos falar também da educação judaica, não é? Todo o processo civilizatório judaico-cristão, que também é um mega projeto dentro da história humana, não é? Então vejam, a ideia de que fundamentos da educação e tratar dos fundamentos é buscar apoio, portanto, não apenas na opinião ou no eu acho que, não é? Nos achismos, mas buscar a fundamentação científica, seja na sociologia, que é uma ciência que busca a compreensão do homem na sociedade. Buscar esta compreensão significa fazer todo o esforço para perceber como as coisas se dão, não é? Quais são as suas contradições, quais são os seus vetores, né? E assim por diante. Então, necessitamos da sociologia como ciência, não é? Necessitamos também da história, que pensa a ação humana no tempo e no espaço, história que compreendida não apenas como uma narrativa cronológica sobre acontecimentos, mas esses acontecimentos submetidos à análise, à compreensão e à interpretação desses acontecimentos. E retomando aquela frase já conhecida, a história é a magistra vitae, ou seja, a história é a mestra da vida. Se esquecermos a história nossa, individual, dos nossos pais, da nossa família, evidentemente que a gente fica perdido, né, no tempo e no espaço, né, e o nosso projeto de vida fica abalado, fica prejudicado, né? Da mesma forma, os projetos das nossas sociedades contemporâneas. Quer compreender a educação brasileira? Temos que olhar para a sua história. Temos que estar olhando para aquilo que foi feito e para aquilo que também não foi feito. E compreender por que não foi feito, não é? Por que não foi feito? Por que se tomaram certas atitudes, fizeram-se certas opções e por que tantas outras foram deixadas de lado? Dizíamos ainda que os fundamentos da educação podem buscar subsídio da psicologia como ciência essa que traz, né, preciosidades, né, super importantes, né, quando aborda o desenvolvimento humano, né, e que é o grande milagre da educação, né? Como é que acontecem os processos de aprendizagem? Como é que a gente aprende, né? O primeiro grande milagre, eu digo assim, da vida, não é? É que você pega uma criancinha e, de repente, ela está ali, imersa dentro de uma cultura e, né, com 2 anos, está ali já, né, no primeiro ano já está balbuciando, já vai chamar papai, mamãe e, né, com pouco tempo, ela aprende a linguagem, né? A linguagem é um dos grandes milagres da vida, segundo os neurolinguistas, né? E, enfim, como é que a gente aprende a falar, como é que a gente aprende a pensar, né? E a psicologia, evidentemente, ela está pensando na integração do humano, né? No todo o seu aspecto emocional, não é? Integração essa que se faz tão necessária para o desenvolvimento das etapas, né, da nossa infância, adolescência, juventude e da nossa fase adulta. Evidentemente, quando nós estamos falando aqui dessa psicologia, a gente está pensando, né, sempre na educação como esse desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, tá bem?
E essa integração tão necessária para sermos úteis na sociedade, não é? Não importa criar qualquer cidadão ou um cidadão qualquer, mas um cidadão que possa ser útil, ou seja, que possa promover interações saudáveis, interessantes, profícuas, não é? Que sejam economicamente produtivas, mas também integradas psicologicamente. De que adianta você formar um cidadão para o mundo do trabalho, no qual ele é produtivo, mas que, do ponto de vista psíquico, é uma pessoa que é incapaz de estabelecer relações de cidadania, de solidariedade, de humanidade, não é? Então, vejam, a educação ela não se restringe, desde já estamos reafirmando mais uma vez, educação, embora ela deva ser pensada para o mundo do trabalho também, mas ela deve ter um compromisso com o desenvolvimento pleno de um indivíduo ou de um cidadão. Por fim, nós dissemos também ainda que a disciplina, ou que a área de fundamentos da educação, conta com os saberes da filosofia, entendida aqui a filosofia como a grande mãe de todos os conhecimentos e de todas as ciências, mas também da filosofia enquanto conhecimento diverso, metodologicamente, e também naquilo que dele resulta, das outras ciências, e mesmo das ciências humanas, não é? Então, para educar, contamos com as ciências humanas, mas também com o olhar filosófico que nos aponta, que nos faz perguntar, que nos faz problematizar certas realidades que se referem ao sentido das coisas que nós fazemos, ao sentido que estamos dando às nossas opções educacionais, a uma concepção de homem, né, de uma determinada sociedade, aos valores que este mesmo homem, que este mesmo ser humano poderá optar para a sua integração social. Não é? Então, filosofia que é aí um ramo do conhecimento também, né, ou uma forma, um modo de produzir conhecimento tão necessário para os nossos dias. Pena que nas reformas contemporâneas, esse tipo de conhecimento, como o conhecimento filosófico, ele acaba tendo um desprestígio bastante grande, não é? E evidentemente que aí a educação também fica pauperizada. Uma curiosidade, essa semana eu tive a curiosidade de abrir um ementário, não é, da Universidade Federal do Paraná, e justamente caiu o curso de licenciatura em informática, e de repente abri lá, nossa, quantos conteúdos, uma carga horária específica somente de filosofia para os cursos dos licenciados, dos formandos, enfim, daqueles que vão se formar, licenciatura em informática, né? Isso é interessante, isso é importante, sabemos que outras instituições também batalham nas mesmas frentes, ou seja, buscarmos entender que a formação humana hoje, mesmo daquele que vai lidar com tecnologia, e principalmente de vocês que lidam com tecnologia, né, deve ser uma formação mais integral, que contemple não apenas um saber meramente técnico, tá, mas um saber que diga respeito ao ser humano no seu todo. Bem, ainda resumindo, a disciplina de fundamentos da educação trabalha, portanto, com essas grandes questões. Como eu leio o mundo, como eu compreendo a sociedade que eu estou vivendo, não é? Quais são as contradições sociais que estão postas, não é? Quantas leituras, quantas interpretações, não é? Qual o cidadão que eu desejo formar, quais são as minhas referências teóricas para pensar, não é? A gente tem que ter claro, ou minimamente claro, pelo menos uma noção eu penso a partir de quais conceitos, quais categorias me orientam o meu pensamento. Porque o pensamento da gente é orientado, tá, por matrizes conceituais. E daí esse esforço da gente tentar compreender quais são os meus referenciais sobre o que é conhecimento, o que eu entendo sobre aprender, tá? Como é que eu formo ou monto um currículo, como é que eu desenvolvo a questão do método, enfim, como eu produzo conhecimento. Dissemos também, né, e aqui eu retomo a questão de ser docente. Vocês todos estão se preparando para ser professores. Licenciatura em informática, toda licenciatura tem como objeto a docência. E se tem como objeto a docência, nós temos que nos aproximar deste mundo do professor.
A gente não pode se ver como um professor diferente. Ah, não, eu sou professor de informática, sou diferente do professor que está ali de português, de matemática, de história, de geografia. Evidentemente, as áreas de conhecimento são diferentes, mas há uma série de coisas em comum, que é a nossa condição social, a nossa condição socioambiental de trabalho nas escolas, particularmente as nossas condições de trabalho também na escola pública, não é? Cujo universo acolhe milhares de profissionais da educação, tanto aqui no Paraná como no Brasil, né? Enfim, sabemos que ninguém nasce professor e, portanto, a gente se torna, a gente se forma, a gente se descobre, a gente vai se montando, não é? A gente vai se escrevendo a nossa história e buscando dar, portanto, os contornos do ser professor, né? Portanto, que fique também bastante claro isso, né? Ser professor é aproximar-se do universo, do mundo do trabalho, do educador, das causas também do professor. Muitas vezes a gente encontra certas pessoas que vão para a escola e esquecem completamente que o professor é um profissional que deve se inserir com competência naquilo que faz, mas também com condições que precisam ser reivindicadas de cidadania permanentemente. Daí a necessidade de saber quais são as nossas entidades que nos representam. Daí a necessidade do professor também participar de um coletivo mais amplo para, inclusive, ter espaços e organismos de reivindicação dos quais ele possa pertencer, não é? Como é difícil quando você vê, né, um determinado grupo, por exemplo, de docentes, que não tem um espaço específico de reivindicação para poder trabalhar as suas questões profissionais, não é? Inclusive, quantas escolas particulares, às vezes, né, pintam e bordam com alguns professores, não é? E o professor, às vezes, fica sozinho, entregue ao Deus dará. Tomara que isso não aconteça com você. E desejar, portanto, o convite. A gente tem que descobrir quem são os nossos representantes, quem são aqueles que organizam e que estão à frente também a liderança das grandes causas da docência no nosso estado do Paraná e também no Brasil. Bem, a educação é um campo aberto e, portanto, como campo aberto, há uma série de atores que habitam esse campo. Esses atores interagem entre si, seja cooperando uns com os outros, seja também, por vezes, entrando também em conflito, né? Se a educação é um campo e é um campo aberto, lembrem-se que nem sempre só os interesses educativos ou eminentemente educativos acabam adentrando a este campo, né? Há outros interesses que acabam habitando a educação, interesses às vezes econômicos, interesses ideológicos e assim por diante, né? Mais uma vez, temos que repetir, nenhuma abordagem exclusiva de um só discurso, ou de uma só fala, tá? Ou de uma só linha dá conta, não é? Da docência e das questões de aprendizagem da escola. Daí a necessidade da abordagem transversal. Eu fiquei louco de feliz quando eu encontrei na internet ontem, na rede, né, quando eu estava olhando alguns jornais dizendo que esse slide que eu passei para vocês na última aula, esse professor aí lá de Gana, que estava enfrentando seus problemas, seus desafios, fez enfrentamento, né, e estava dando aula de informática mesmo sem ter computadores, né, e era necessário que os alunos aprendessem esses conhecimentos, porque eles participariam de um exame, tá, que necessitaria desses conhecimentos, embora eles absurdamente nem computadores tinham, né. E eu achei bacana que essa notícia e essa imagem percorreu o mundo, né, e só olhei assim rapidamente de que ele estava recebendo lá a solidariedade de pessoas aí, alguns enviando computadores, outros já convidando ele para participar de fóruns internacionais, né, para mostrar, inclusive, simbolicamente a importância desse gesto que ele teve, né. E é claro que a resposta principal seria, não é, obter condições de trabalho, não é, poder ensinar tecnologia com os aparelhos, enfim, com tudo aquilo que necessitamos quando se trata da sociedade contemporânea e dos saberes ligados à cybercultura, que é esta cultura
das mídias, né, nos quais os sistemas informacionais são hipercomplexos e temos que dele nos aproximar, né. De toda forma, deixo aqui o convite para vocês, se tiverem um tempinho, deem uma olhadinha, né, esse professor de Gana aí, e da repercussão que essa imagem está tendo em vários lugares do mundo. Bem, nós também falamos, né, na aula anterior, no encontro anterior, sobre as tendências pedagógicas, e aí nós fizemos essa parada, né? Ótimo, precisamos ser, né, queremos ser educadores, precisamos nos formar, né, e nos deparamos com o quê? Com a história da educação, com a psicologia da educação, com a sociologia, e muito desse discurso, né, muitos aspectos para serem considerados, né, apreciados, e para que possamos estudar tudo isso, podem ser realizados através das tendências pedagógicas, o estudo das tendências pedagógicas, ou das correntes pedagógicas, ou ainda dos paradigmas educacionais, não é? Então, nós falamos das tendências pedagógicas que indicam aqueles grandes padrões, não é, das ações concretas, das práticas docentes, né, e dos fundamentos teóricos dessas mesmas práticas, mesmo que o docente ou o professor não esteja consciente deles. Bem, abordamos o quê? Nós falamos, está aqui o slide novamente, né, as tendências pedagógicas se referem a toda e qualquer orientação de cunho filosófico e pedagógico que determina padrões e ações educativas, ainda que nem sempre precedidos de uma reflexão e de uma intencionalidade mais concreta por parte do professor. Bem, eu disse para vocês que há diversas classificações. Nós temos a classificação tradicional, que foi uma classificação clássica, melhor dizendo, uma classificação clássica que foi elaborada pelo professor Dermeval Saviani, num livrinho chamado A Escola e Democracia, né? E essa classificação ela foi feita já há algumas décadas, mas a reflexão que o professor Saviani desenvolveu sobre essas classificações, elas participaram da vida e da formação de milhares e milhões de professores que, como eu, estudaram, né, a partir dos anos 80, 90, 2000, não é? Fomos aprendendo com o Saviani, fomos aprendendo com o Libânio, e assim por diante. Fomos aprendendo com vários educadores daquela época, não é? E, portanto, essas classificações, elas têm como objetivo o quê? Que a gente enxergue aquilo que já foi feito em termos de história da educação, em termos de princípios pedagógicos, em termos de princípios sociológicos, filosóficos e assim por diante. Eu dizia para vocês que o Libânio usa essa classificação e diz que as tendências modernas, não é, são aquelas que podem ser designadas por essas três palavrinhas: a tendência da educação tradicional, a tendência da educação nova ou da escola nova e também a tendência tecnicista. Todas elas estão agrupadas sobre este nome, sobre essa categoria que é a ideia de liberalismo. Cuidado com esse termo. Liberalismo, aqui não estamos falando de algo que seja avançado ou algo que seja para frente. Ser liberal, ser um cara para frente, mente aberta. Não. Liberalismo aqui refere-se a um conceito filosófico e sociológico, tá, que nos remete a toda a formação do Estado moderno, tá, fundado em alguns princípios, quais sejam o princípio da propriedade privada, o princípio da propriedade privada ligada também ao desenvolvimento do mercado e o mercado desenvolvido também sobre a ótica do lucro. E assim por diante, né? Teríamos aí que dar uma olhada e rever um pouco dos grandes princípios clássicos do liberalismo, né? Enfim, as tendências liberais conservadoras seriam essas três, e eu terminei a última aula falando sobre as tendências crítico-reprodutivistas. Rapidinho, a tendência liberal tradicional, nós vimos que ela tem uma série de características fáceis de serem identificadas, tá, nas escolas de algumas décadas atrás, mas também em algumas escolas contemporâneas. Não estamos dizendo aqui que nós não queremos que as tradições sejam conservadas. Estamos aqui sob um conceito que agrupa uma forma de entender um velho tipo de escola que não tem mais condições de sobreviver na sociedade contemporânea. Uma sociedade que se fundamenta na mera transmissão de conhecimentos ou de informação. Por quê? Porque hoje o computador faz isso muito melhor, né?
Uma educação que se baseia apenas na repetição e na memorização também é uma educação escolar completamente obsoleta, né? Temos aí várias máquinas, né, da informática fazem isso, então, de uma forma esplendorosa, né? E assim por diante. Quando nos referimos à escola tradicional, queremos dizer que nós não queremos mais um tipo de escola obsoleta que não dá conta da aprendizagem do aluno. E, historicamente, nós sabemos que as coisas funcionavam dessa forma. Um professor autoritário, uma disciplina rígida e conteúdos desvinculados da realidade, que esse é um dos maiores problemas quando nós nos referimos à educação tradicional, né? A autoridade num professor que repete saberes obsoletos e desvinculados da realidade do aluno. Por isso, então, nós fazemos a crítica. Portanto, o Dinarte está comentando aqui, as tendências na prática educativa misturam-se ou são divergentes. As duas coisas, elas se misturam e as tendências, elas não são convergentes necessariamente, a não ser que nós pensemos em termos de uma classificação, tá? De dizermos assim, elas convergem a partir de uma ideologia. As liberais, portanto, a tendência tradicional, a escola nova e o tecnicismo, eles convergem por um determinado tipo de padrão que pensa o aluno como indivíduo e como pensa esse indivíduo jogado, tá, a partir de algumas características que nós elencamos na outra aula. Tá? Lembre-se, inclusive, nunca você vai encontrar uma tendência pura numa escola. Não, essa escola aqui é assim. Não. Sempre nós encontraremos uma melange, uma mistura. Tá? Essa mistura. E evidentemente que essa mistura não quer dizer que tem que ser também de uma ou de outra forma, mas é que te possibilite você, como professor, enxergar por onde as coisas estão andando, onde estão fluindo, porque aí você detecta a concepção de homem, de mundo, de sociedade, e daí, do que você está fazendo dentro da escola. Bem, fizemos a crítica, portanto, agora continuando, né, a escola tradicional, ela tem algumas características, né, historicamente, ela privilegiou muito mais o verbal, o escrito, o oral, em detrimento de outras formas de expressão, quais sejam a expressão gestual, pictórica, musical e assim por diante. Ela privilegiou muito mais as atividades intelectuais do que as atividades manuais de produção. E, por fim, um raciocínio de tipo abstrato em detrimento da observação concreta, ou seja, da experimentação, que é uma das coisas, uma das dimensões mais fortes, né, da escola tradicional, né? Muita teoria desvinculada da prática, né? Enfim, a escola tradicional, ela ajuda a organizar o raciocínio lógico, falar e escrever bem, ninguém duvida disso. Mas ela emprega também um determinado tipo, um padrão, não é, de ensino voltado a uma gramática tradicional, repetitiva e assim por diante, que também não levam a muitos lugares, não é? Tá certo? Ora, falamos depois que a escola nova veio com uma grande renovação e como a tentativa de buscar ares frescos para, um ar fresco para a escola, não é? E historicamente isso se deu no Brasil ali pela década de 30, não é? Nós já temos algumas expressões ali na década de 20, até chegarmos ao Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1930, quando grandes lideranças brasileiras disseram, chega desse tipo de escola que não leva as crianças e os educandos a se desenvolverem, a se adaptarem ao próprio desenvolvimento da tecnologia e da sociedade de então, não é? Então vejam que quando nós estamos no século XX, estamos na década de 30, né, o desenvolvimento econômico e tecnológico, ele demanda um outro tipo de cidadão, e é por isso que também a escola nova, esse diário Escola Novista irá surgir, né? Ele surge também como uma resposta a essas demandas de uma nova sociedade. Bem, veja, nessa perspectiva da escola nova, o que nós temos? Nós temos a criança, que passa a ser o centro do processo educativo e não mais o professor. O professor é convidado, tá, a ser facilitador da aprendizagem. Vejam que na tendência tradicional ele é um transmissor, na escola nova ele é um facilitador, depois outras tendências pedagógicas vão pensar o professor muito mais como um mediador.
né? Ou seja, ele não é o centro, não é um mero facilitador, mas é um mediador. Então aí teríamos que aprofundar também o conceito de mediação. Bem, ainda na escola nova, a ideia de trabalhar num ambiente que seja estimulante, que desenvolva situações problema para que o aluno possa aprender a resolvê-los. A ideia também de desenvolver trabalhos em grupo faz parte do ideário Escola Novista, né? Uma vez que a gente não aprende somente sozinho, a gente também trabalha em grupo e aprende. É claro que frequentemente muitos de vocês provavelmente já participaram de trabalhos em grupo bagunçados, sem direção nenhuma, né? Aquele tipo de trabalho em grupo só para matar tempo. Não, não é isso. Um trabalho em grupo deve levar o aluno a um processo de interação, de aprendizagem, né? Como acontece frequentemente, por exemplo, na educação à distância, em que vocês têm um problema e, de repente, né, necessitam um dos outros e criam até grupos de pesquisa, né? Fico muito feliz quando percebo que alguns grupos na EAD, educação à distância, né, formam grupos de estudo e interagem entre si, resolvem problemas e aprendem a resolver seus problemas também comunitariamente, tá certo? Vitor, você está perguntando aqui se a escola está marcada, web de introdução à arquitetura de computadores. Não, desculpe, mas esse não diz respeito à minha disciplina. Bem, a escola nova, portanto, não trouxe maiores consequências, pois embora tenha avançado na compreensão da natureza infantil e contribuído para a dinamização das atividades em sala de aula, ela defrontou-se com a pedagogia tradicional, já enraizada na prática dos professores. Ou seja, uma avaliação criteriosa de todo o esforço feito pela escola nova nos mostra que houve boa intenção, mas as coisas não vingaram, e não vingaram, sobretudo, porque você não transforma a escola sem formação de professores a longo prazo e trabalhando, de fato, a formação desses professores. Bem, continuamos a história da educação. E no Brasil, nós tivemos na sequência, né? Não é que desapareceu a escola tradicional. A escola tradicional continuou como pano de fundo. Tá? E chegamos, portanto, aos anos 70, né, basicamente ainda com uma educação tradicional, mas uma sociedade que necessitava, tinha outras demandas. Aí surge, então, a tendência liberal tecnicista, conhecida como escola tecnicista. Esse tipo de projeto educacional desenvolvido no Brasil, o que ocorre? Nós vamos tentar planejar a educação por meio de uma organização racional, minimizando a interferência subjetiva, ou seja, tentamos aseptizar a educação, tentamos criar manuais, apostilas, uma série de parafernália para o professor, tá? E fizemos do professor um mero técnico, né, um técnico de segunda categoria, que ia aplicar apostilas e exercícios que já estavam resolvidos, porque ele tinha o livro do professor com as respostas prontas, né? Esse modelo de ser professor, ou esse modelo de docência, é um modelo extremamente pobre, né? E ele teve consequências, evidentemente, na formação docente brasileira. Bem, no tecnicismo, o processo de ensino-aprendizagem é mecanizado e operacionalizam seus objetivos. E, como nós já dissemos também, prestem atenção nessas três palavras que são a base teórica do tecnicismo, que é a influência do positivismo, ou seja, da influência da filosofia positivista, né, cujas raízes estão lá no século XVIII, né, com Augusto Comte, tá, como um grande protagonista, não é? Depois temos a fundamentação do Taylorismo, que é uma teoria de administração, não é? Ainda das empresas, né? Hoje nós já não falamos de Taylorismo, mas falamos de Toyotismo, que é uma outra forma de compreendermos o mundo do trabalho e operacionalizarmos objetivos para que o operariado produza mais, né? Hoje, no neotecnicismo, nós estamos olhando ainda para o positivismo, mas juntamos, né, com o Taylorismo, agora nós falamos de Toyotismo. E, por fim, ainda a marca da psicologia behaviorista, que é uma psicologia que trabalha muito a questão do estímulo e da resposta, sem levar em conta outros fatores do desenvolvimento humano. Uma psicologia bastante limitada, e peço para que vocês anotem por quê, né, para conversarem isso com os professores de psicologia depois e psicologia da educação.
Bem, dissemos, portanto, que o tecnicismo tem como objetivo formar mão de obra para, né, e formar mão de obra para uma sociedade. Isso foi feito de uma forma bastante questionável, né, buscando aumentar o quê? Buscando aumentar produtividade, etc., etc., né, economizar tempo, adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica. Bem, falamos aí que, se nós temos a educação tradicional da escola nova e do tecnicismo, nós dissemos que surgiram também as tendências das teorias crítico-reprodutivistas. Crítico por quê? Porque leva em conta, tá, o conjunto da sociedade e se posiciona diante das opções que a escola faz. Crítico porque vê criticamente, porque julga, porque questiona o papel da escola. Reprodutivista porque mostra que a escola apenas reproduz certos interesses sociais, certos interesses políticos e ideológicos. Portanto, as teorias crítico-reprodutivistas, tá, elas afirmam que o sistema educacional legitima as desigualdades sociais, né, há uma denúncia forte de todo o caráter reprodutivo da educação, ou seja, educação de massa para uns, educação particularizada para outros, né, educação de segunda para uns, educação melhor para outros. E, portanto, esses teóricos postulam ou indicam, refletem, mostram que a escola possui, né, a dependência de como a escola, enquanto instituição, ela está atrelada a interesses sociais, políticos e econômicos, e aí, então, nós não podemos ignorar. Vejam, gente, nós chegamos até essa conversa justamente por quê? Porque as teorias crítico-reprodutivistas foram uma chacoalhada nos teóricos da educação. E elas não existiam. Elas foram produzidas ali pela década de 80, se desenvolveram, e a pesquisa desses teóricos, evidentemente, torna-se um terreno no qual muitos pesquisadores continuaram pensando a partir das categorias que esses teóricos proporcionaram, né? Evidentemente que as pesquisas daquela época diziam respeito àquela época, mas muitas dessas categorias produzidas na década de 80 podem ser aplicadas hoje, e muitas das observações que eles fizeram continuam absolutamente interessantes para que a gente possa debater. Então, olhe, prestem atenção aos grandes nomes dessas teorias, que é o Bourdieu e o Passeron, né, que dizia que a escola não é neutra, de modo algum a escola é neutra, mas está sempre a serviço das classes dominantes. E, dentro da teoria da violência simbólica, ele nos mostra que o capital de uma criança, por exemplo, que vem da periferia, tá, e que tem poucas condições culturais, já é completamente desigual na entrada da escola. Ou seja, a gente gostaria que a escola superasse, ajudasse-nos a superar a marginalidade, gostaríamos que a escola pudesse proporcionar essas condições, mas o desnível é bastante grande, e é por isso que eles chamam da violência simbólica, que depois a própria escola acaba desenvolvendo esse tipo de violência, né? Bem, depois nós temos a teoria do Althusser, que é o outro nome que vocês encontram bastante nessa literatura. Tá? Ele também fez a análise da escola inserida no contexto social global e nos afirmou que, através do sistema escolar capitalista e de outras instituições, é feita a produção qualificada da força de trabalho. Tá certo? Enfim, como que é feito? É feito pelo controle do Estado, que utiliza de aparelhos repressivos, que, né, o governo, a administração, o exército, a política, os tribunais são aparelhos repressivos. E os aparelhos ideológicos, que são aqueles que te controlam, né, e controlam a você também. Não se coloca fora, não, tá? Porque aí não adianta fazer o olhar de eu tô fora, não quero nem saber desse papo. Você está dentro, né? E penso que nós, educadores, temos que ser minimamente críticos para perceber quando nós estamos servindo a interesses que, evidentemente, não são os nossos e nem deveria interessar, portanto, a uma sociedade que quer encontrar soluções para os seus problemas ou quer tornar-se uma sociedade humanizada, né?
Vejam aqui, descalabro, nós estamos no Brasil de violência, não é? Tudo isso está ligado, portanto, né, ao fracasso do próprio Estado e também à descrença nas instituições e no próprio Estado, que precisa ser revisto e repensado. E para isso vai precisar investir em muita educação. Não vai bastar apenas bala para querer dizer vamos controlar bandido ou vamos dar arma para todo mundo. Esse discurso é um dos mais idiotas também que está sendo produzido e está sendo incutido na cabeça do brasileiro. Nada disso vai resolver. Mas, enfim, nós gostaria apenas de alertar que quais são as contribuições das teorias crítico-reprodutivistas. Primeiro, elas explicitam os mecanismos de funcionamento da escola capitalista, elas evidenciam o comprometimento da educação com os interesses de uma classe dominante, e é evidente que hoje, quando nós falamos de classe dominante, nós não falamos só de uma classe abastada, que historicamente domina o Brasil, que é na propriedade da terra, na propriedade dos industriais, mas também podemos colocar aqui todas as elites que brotam hoje, né, dessa conjuntura política, ou dos novos ricos, né, tanto daqueles que se apoderaram do Estado, né, temos aí a longa lista de políticos, né, que fizeram toda essa lambança e literalmente roubaram, né, e afundaram com o nosso país nesses últimos anos, né. Então, prestem atenção nisso, inclusive a questão de concurso. Normalmente vocês podem encontrar esse tipo de proposta, ou tipo de questão, melhor. O que é que eles fizeram, esses teóricos crítico-reprodutivistas, para resolver a situação? Vejam, eles não apresentam uma proposta pedagógica, porque são cientistas sociais e que não tinham esse compromisso e essas metas, tá? Mas de forneceram os elementos para que a gente pudesse entender o funcionamento da escola. Então, eles não ofereceram nenhuma alternativa para a formulação de uma pedagogia comprometida com interesses das populações, não é? Das sociedades, e eles geraram um clima de pessimismo e passividade entre o professorado. Inclusive, é muito comum, não é? Se você for fazer uma pesquisa e quando você está trabalhando com esses pensadores, a gente cai num certo pessimismo, né? Porque eles te mostram, de fato, como que a escola ela promete muito e cumpre pouco em termos de emancipação. Então, eles não apresentam uma proposta específica. Essas propostas que são apresentadas e que vieram depois é que serão um contributo específico das tendências que nós chamamos de progressistas. Progressistas não no sentido de progresso, mas no sentido de que são tendências, gente, na qual a educação ela é vista como um instrumento de transformação social e de edificação de uma nova sociedade. Portanto, quando nós falamos de educadores progressistas, e vocês vão ver, não é apenas um grupo ou outro, né, mas vários tipos de embasamento filosófico e de práticas pedagógicas, há um ideário no horizonte, e esse ideário é o ideário de uma sociedade diferente dessa que a gente está vivendo. Portanto, o objetivo central dessas tendências progressistas é conceber criticamente a educação e a escola, tá? Essa escola que está situada dentro do capitalismo, buscando superar as desigualdades sociais e contribuindo para a construção de um determinado tipo de sociedade democrática. Evidentemente, quem participa desse tipo de discussão e quando se percebe vinculado mais a essa perspectiva progressista, deve ter um compromisso radical com a democracia. E, evidentemente, nós ainda estamos no beabá da democracia no Brasil. Tem gente hoje dizendo que é por fruto da democracia que nós estamos nessa bagunça. Não corram nesse erro, prezados meninos, e mesmo que tenha algum menino barbado me vendo e me ouvindo. O que ocorre é que nossa democracia é uma democracia frágil, cujas bases não se desenvolveram e não penetraram o suficiente nas nossas instituições, inclusive na nossa cultura, né? Basta dizer que muitos de nós ainda acreditam que o brasileiro tem um jeitinho para tudo, né? A gente ainda acredita que as coisas possam ser resolvidas na base do jeitinho. E na base do jeitinho que nós temos é essa total falta de ética hoje, tá? Que está presente na sociedade em geral, né? Tanto na classe política, né? Vergonhosa classe política,
não são todos, mas evidentemente hoje é difícil a gente poder distinguir o joio, né, do trigo, mas também eu me refiro àquele cidadão, aquele professor que não dá aula, também é corrupto tanto quanto, tá? O açougueiro que te diminui a carne, que te coloca uma pelanca no meio da carne, tá? O policial que vai se corromper, não é? O médico que te atende correndo tudo, nem olha na tua cara e te dá remédio. Tudo isso é a falta de compromisso ético, tá? E tem as suas raízes, né? Lá naquela coisa do jeitinho, né? No bem-estar próprio, no interesse individualista do cara que só pensa no próprio umbigo. Bem, voltemos ao nosso tema específico, que é caracterizar a educação progressista. Olhem que a educação progressista, isso tanto na classificação do Libânio, não é? Mas de outros educadores, pode mudar. Tem alguma nuance, sim, né? Mas a escola é vista como um local de socialização do conhecimento elaborado e é um elemento de continuidade e de ruptura, onde se explicitam as contradições sociais e se problematiza a realidade. Traduzindo, você vai para a escola porque você tem que aprender aquele conhecimento que a humanidade já elaborou e que é de teu direito conhecer. Portanto, você não vai para a escola apenas para aprender uma operação manual. Você não vai para se formar apenas um técnicozinho, né? Claro, precisamos do trabalho, precisamos de cursos técnicos, mas a escola é um local de socialização de todo o conhecimento elaborado e é evidente que aqui o cidadão deve ter o direito. Tá bem? Então vejam, qual que é a concepção de homem da perspectiva progressista? Dinardi está perguntando, né, como a crítica progressista vê a superação das igualdades sociais, como agir das desigualdades sociais, né? Eu acho que as igualdades sociais, você pode pegar todos os dados estatísticos das sociedades em desenvolvimento, e principalmente do Brasil, você vai ver que nós somos um país completamente desigual, né? E isso não é um discursozinho de esquerda, isso é a realidade nua e crua. Nós somos um país que não distribui renda, a renda continua concentrada, gente, não se iluda. Enfim, a concepção de homem, o homem é um ser situado no mundo concreto, social, econômica e ideologicamente determinado que ele cabe transformar. Então veja, essa ideia, essa antropologia da perspectiva progressista, ela é abrangente, eu sou um ser humano. E estou aqui situado historicamente. Onde eu estou? Estou aqui na minha cidade, né? Estou aqui em Ponta Grossa, você está aí no teu município de origem. Socialmente você está integrado a essa sociedade e você, olha, percebe que tem coisas que não vão bem, né? Tá certo? Então, o mundo é um espaço formado por conflitos e contradições que se estabelecem entre grupos e classes sociais com interesses e aspirações antagônicas. É claro que ninguém quer a violência, é claro que eu sou um daqueles professores que entendo que a gente tem que evitar a violência, né? Sou a favor de todo tipo de estratégia que nos leve a superar a violência. Portanto, proclamo a não violência como uma atitude maior do ser humano. Mas a gente não pode deixar de perceber que a nossa sociedade de classes, ela é violenta de per si. Não é? Há aspirações antagônicas. Antagônicas significa contraditórias. Não é? E isso está posto socialmente, está posto, né, na sociedade como um todo, e isso todos vocês sentem a cada dia. Qual que é a concepção de sociedade, portanto, para os autores progressistas? A sociedade ela é determinada por condicionantes históricos sociais que expressam os conflitos e contradições produzidos pelas relações entre as classes sociais. Portanto, percebam, o olhar desses educadores progressistas, portanto, é extremamente crítico com relação aos interesses de classes sociais que estão em jogo e que estão postos diuturnamente por aí, né? Quais são as grandes pedagogias que possam estar filiadas ao pensamento progressista em termos gerais? Notem que eu estou falando.
Em termos gerais, nós podemos dizer, educadores progressistas é aqueles que têm compromisso com a democracia e que têm um compromisso de perceber as contradições históricos, econômicos, socioeconômicas, né, que estão postas na sociedade. Então, um dos grandes expoentes é, evidentemente, o Paulo Freire. E por que eu estou colocando o Paulo Freire aqui nessa sequência? Sabe por quê? Porque o Paulo Freire ele é estudado hoje no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, tem alguns técnicozinhos de plantão que dizem que Paulo Freire é completamente superado, o que é apenas um ideólogo de esquerda, comunista, marxista, que seu pensamento é completamente decrépito, etc, etc, etc. Eu nunca vi tanta bobagem como se escreve, particularmente em alguns jornais. A Gazeta do Povo é um deles, né? Praticamente todo mês tem um artigo contra Paulo Freire, como se Paulo Freire fosse o responsável por todos os estragos que as esquerdas, evidentemente, possam ter produzidos, ou com os estragos que são feitos pelas classes dominantes do nosso Brasil. Paulo Freire é um pensador, primeiro, que ele não pode ser caracterizado como um pensador comunista. Segundo, ele defendia um tipo de socialismo, mas se afastou com rigor e com vigor de todos aqueles que proclamavam a luta de classes sociais abertas, fundadas em armas e não sei o que mais. Tá bem? Gente, é preciso estudar Paulo Freire para entendê-lo. Inclusive o contexto histórico. Ele é um alfabetizador. É um cara pobre. É um cara que nasce lá no Nordeste nos anos 60 e começa e cria um método de alfabetização. E que escreve um livro muito brabo, é claro, e vai escrever um dos livros mais brabos que a educação da América Latina e do mundo já escreveu sobre educação, que é o tipo da pedagogia bancária, ou seja, um tipo de educação bancária que ela quer depositar tudo na cabeça do educando, e um tipo de educação que ela quer libertar o indivíduo, o sujeito, para relações autênticas, para relações verdadeiras e para que se desenvolver numa sociedade democrática. Toda a obra do Paulo Freire, evidentemente, ela tem momentos em que ela cintila mais um aspecto e menos outro. Não é? E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é, não tem como entender educação brasileira e educação latino-americana sem estudar Paulo Freire. Então eu recomendo para você, antes de criticar, e quando lê esses textos, toma cuidado. Paulo Freire é um dos educadores que mais falou sobre o diálogo entre as pessoas, entre grupos sociais. É um dos educadores que mais falou de liberdade, do desejo que todos nós temos de sermos livres. É um educador que falou de amor como nenhum outro educador falou nesses últimos tempos na produção científica, filosófica ou educativa, pedagógica, tá, na América Latina. Paulo Freire é um grande, e por isso ele continua ainda como patrono da educação brasileira, embora tenha um monte de deputado que queira dizer assim, não, vamos tirar o título dele, porque ele não merece. Ou seja, né, uma direitona boba, né, que simplesmente não sabe ler, não sabe estudar. Vocês não se iludam, porque tem deputados que só se defendem apenas e tão exclusivamente as suas propriedades e os seus interesses exclusivos. E, portanto, não querem nenhum tipo de discurso ou de fala que os questione. Né? Esse é o jogo das classes sociais, inclusive. Mas vejam, eu gostaria de dizer que o Paulo Freire, portanto, é um educador que trabalhou muito a ideia de educação não formal, né? Cuja finalidade é levar o aluno a situar-se diante das contradições da sociedade em que vive e compreender criticamente a classe social a que pertence, para poder posicionar-se e transformar a sua situação existencial. Evidentemente, ele está se referindo aqui àquela grande massa de educadores adultos no Brasil que passaram por todas as consequências do analfabetismo. O analfabetismo enterra um indivíduo em sua própria miséria. O analfabetismo no Brasil, avassalador, desde a década de 60, e olhem, nós continuamos hoje, pleno século XXI, estamos mandando espaçonave para o espaço, para Marte, né? E continuamos com mais de 15 milhões, praticamente 10% da população brasileira é analfabeta.
tá? Analfabeta total, sem contar todos os analfabetos funcionais, que são pessoas como você, como eu, que não sabem interpretar o mundo devidamente porque às vezes não conseguem ler uma página de um editorial, de um jornal, quando o artigo é mais técnico. Se você pega um editorial da Folha de São Paulo, do jornal Estadão, das revistas, enfim, que procuram fazer uma análise mais aprimorada dos fenômenos sociopolíticos contemporâneos da nossa sociedade brasileira e do mundo. Tem gente que lê um parágrafo e já se perde, nem sabe do que está sendo tratado. Não é? Então vejam, quero dizer que ser analfabeto funcional não é privilégio do analfabeto que não foi para a escola. Está cheio de universitário no Brasil, pendurando o diploma na parede, dizendo que tem curso superior, mas não passa de um analfabeto funcional, que inclusive não consegue ler o mundo com o mínimo de propriedade cidadã. Então, Paulo Freire está aí justamente para dar um cutucão nesse tipo de gente, tá? E ele destaca a dialogicidade como elemento fundamental na relação entre o educador e o educando, ou seja, o diálogo permanente, o encontro entre saberes, tá? E mais do que encontro, não é? Essa possibilidade que tem o educador de colaborar para que o educando, ele próprio, caminhe pelas próprias pernas. Então, o Paulo Freire enfatiza a necessidade de tomar como ponto de partida do processo de alfabetização o universo vocabulário do educando. E nisso ele foi notório, ele estabeleceu, ele criou um método que fez sucesso no Brasil e no mundo, não é? Os conteúdos de ensino para a alfabetização seriam aqueles temas geradores extraídos da prática da vida dos educandos, que são as discussões das situações, dos problemas do cotidiano que o educando enfrenta. E é por isso, justamente, que o Paulo Freire é considerado perigoso, porque ele te leva, ou mesmo nos processos de alfabetização e de escolarização, você a tornar-se sujeito a compreender quais são os problemas do cotidiano e esses mesmos problemas, como eles se relacionam, como eles se interrelacionam, não é? Enquanto saber e enquanto poder. Porque não há nenhum saber que não se ligue a poder, gente. Nós dissociamos a palavra poder como se fosse uma coisa feia, ruim. Não, o poder está posto em toda parte, não é? E por que o meu saber não pode me levar a poder mais? Não é? E, inclusive, a encontrar meios de operacionalizar e de construir uma sociedade diferente daquela que é posta, daquela que me condena a ser nada a ninguém, daquela que me deixa lá preso lá no bairro, né, com mínimas condições de vida, com poucas condições, e assim por diante. Né? Então, a relação professor-aluno é uma relação mais horizontal, valorizando o diálogo, buscando a crítica e o conhecimento da realidade. Paulo Freire, deixo aqui meu convite. Temos que estudá-lo. Né? Gostaria que vocês leiam, quem quiser, começa lá com as obras, né, do Paulo Freire, as grandes, né, Pedagogia do Oprimido, até chegarmos à Pedagogia da Esperança, depois à Pedagogia da Autonomia. É um livrinho pequenininho, tá? Mas com muita força, muito saber, muita atualidade, e que com certeza a maioria dos nossos deputados do Brasil não leu, porque grande parte são analfabetos funcionais. Bem, o Paulo Freire tem a continuidade da obra dele. Vocês sabem que Paulo Freire faleceu, sabe quando? Em 1997. Eu estava em São Paulo quando Freire faleceu, e a impressão que a gente tem é de que no Brasil a gente não consegue valorizar de fato aquilo que é nosso, e um pensador autenticamente brasileiro, no sentido de que é das bases da nossa história, né, da nossa história política, né, da nossa história como nação, é que ele teceu e construiu a sua obra. Continua aí aberta completamente. O importante não é o que o Paulo Freire disse, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que ele nos ensinou de fato, né? E que nos deixa aí como um patrimônio, como um legado para todos os educandos e educadores do Brasil e do mundo. Saibam que Paulo Freire hoje é estudado no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. No Brasil, queremos hoje acabar com Paulo Freire. É a coisa, a direitona mesmo, e a expressão do Estado autoritário. Mas vejam, nas tendências progressistas nós não temos só a pedagogia libertadora do Paulo Freire. Nós temos também a pedagogia progressista libertária.
Tem alguém me perguntando se na atualidade temos algum autor progressista que se destaca nos pensamentos de Paulo Freire. Veja, eu não sou um pesquisador de Paulo Freire, né? Eu estou colocando aqui para vocês, né, como que a perspectiva hoje de necessidade de retomarmos o Paulo Freire na educação contemporânea. O que eu gostaria de dizer para vocês é que o Paulo Freire, vocês podem encontrar, e você pode ter uma resposta para isso, sobretudo no site do Paulo Freire, digita lá, porque você tem todo o patrimônio do Paulo Freire, o legado do Paulo Freire, gerou diversas pedagogias, gente. Se você pega no estado de São Paulo, você tem um trabalho de pesquisa imenso em cima do Paulo Freire e de estudo das obras de Paulo Freire e de trabalhos que são desenvolvidos concretamente nas escolas. Então você tem o Centro Paulo Freire, tá, que é o site, coloca lá Centro Paulo Freire, ele é dirigido ainda pelo professor Moacir Gadotti, tá, que é um dos autores progressistas que se destacam ainda e que conserva a herança freiriana sem necessariamente estar repetindo coisas que Freire fez. Há coisas do processo de alfabetização de Freire que podem estar até superados. Por que não? Não há problema em admitir isso. Mas como que o legado filosófico e educacional, pedagógico dele continuam válidos. Tá? Então se encontra lá, Centro Paulo Freire, ok? E o professor Moacir Gadotti é um desses grandes expoentes ainda, não é? Que desenvolveu a pedagogia, a ecopedagogia, que é uma das grandes pedagogias hoje, muita força, né? A pedagogia da terra, enfim. Há vários trabalhos aí que são feitos, tá bem? Outro grupo de pensadores progressistas, no que nós temos, vocês encontram aqui a tendência progressista libertária. Não vou me demorar nela, só vou citar duas palavras fundamentais. Primeiro, é um grupo de educadores e de pesquisadores, de cientistas sociais que criticam a burocracia como instrumento de ação dominadora do Estado. E são autores que inspiram um determinado tipo de pensamento pedagógico que recusa qualquer forma de poder e de autoridade. Atenção, gente. Por quê? Porque querem o caos? Não. É porque enfatizam a necessidade da gente se construir na liberdade e nos processos de autogestão. O que quer dizer essa palavra autogestão? Quer dizer um grupo, um agrupamento social que se gere e que aprende a se autogerir, independente das normas externas que frequentemente advêm do Estado e das classes sociais que dominam esse mesmo Estado e que te dão prescrições para tudo quanto é coisa. Né? Você vai na escola hoje, tudo é prescrito. Né? É um controle terrível que você tem. Por quê? O Estado, ele é um todo-poderoso vigilante, né? E que te dá as normas para tudo. Né? Então, os libertários, nesse caso, enfatizam a liberdade e a autogestão. E, evidentemente, José Carlos, você está dizendo muita liberdade não gera o caos? Não diga muita liberdade. A liberdade é o grande sonho de todo ser humano, de se construir como ser humano. A questão é, evidentemente, que liberdade não quer dizer libertinagem. Cuidado para não confundir. Uma coisa é libertinagem, quando todo mundo faz o que dá na cabeça. Uma coisa é a libertinagem, das quais você acha que não existem regras. Claro que existem regras. Inclusive, se você for pesquisar, tá, filosoficamente, os pensadores, né, que inspiram a progressista libertária, que são os pensadores anarquistas, né, que vieram lá no início do século XX para o Brasil. Você tem todo o pensamento libertário hoje, que é uma pesquisa muito bacana a ser feita, né, de como que muitas das categorias foram trazidas pelos italianos, né, em São Paulo, né. São Paulo se construiu aí com uma vertente anarquista muito forte, né. Mas, enfim, isso é questão para pesquisa depois, né? O fato é de que não é a liberdade que gera o caos. O que gera o caos são aqueles que são contrários à liberdade e aos processos de autogestão, que evidentemente são muito mais exigentes, que evidentemente exigem um amadurecimento daqueles que vivenciam esse tipo de experiência. Mas é muito bonito você ver quando as escolas, diretores de escola,
se debruçam sobre processos de autogestão. E quando isso começa a penetrar na cabeça dos professores, e os professores se responsabilizam pelo encaminhamento das questões escolares, sem necessitarem de formas de controle, aquelas formas autoritárias de controle. Como é bacana quando você vai numa escola e sente que uma escola tem um cheiro de liberdade. Quando as relações entre os professores não são marcadas pelo autoritarismo do diretor. Cuidado, nós continuamos achando que diretor de escola pode mandar em professor. Diretor de escola tem que aprender a respeitar o professor. É claro que o professor também tem que aprender a ser maduro para estabelecer essas relações profissionais, não é? Tem professores que também não têm esse amadurecimento. Mas nós não estamos falando agora do amadurecimento psicológico, eu estou falando do princípio filosófico. A liberdade, ela é uma condição para a nossa vivência e é o ideal maior, me parece, de todo ser humano. E é evidente que a gente tem que condenar todo tipo de liberdade e de procedimentos que não levam a você crescer na liberdade. A liberdade e a autonomia andam juntas. Nessa perspectiva, a relação deve ocorrer de forma não diretiva e o professor sugere atividade aos alunos, mas nem deve, evidentemente, impor sua vontade, sobretudo quando está lidando com alunos, no caso da educação popular, nos espaços não formais. Né? Dinarte, você está me perguntando se um exemplo de autogestão é o projeto político da escola. Não, projeto político pedagógico, primeiro que eu nem gosto de colocar projeto político, porque todo projeto é político. Não existe projeto que não seja político. Eu até tiro a palavra político. Colocaram aí no meio para dizer que tem que ter um interesse político. Né? Mas isso já é uma questão para debate nas questões de gestão. Né? Eu diria assim, projeto pedagógico da escola é um instrumento para isso. Né? E nós, professores, a gente nem sempre participa, há desinteresse. Ou quando participa, a gente termina o dito do texto e depois coloca dentro de um armário e nunca mais ninguém vê, porque professor tem seus vícios e nós, professores, às vezes ainda não aprendemos a entender que a escola é um espaço de interação e que nós, professores, somos corresponsáveis por ela e não apenas mero funcionários do Estado, do município ou de algum instituto particular. Vejam, nós professores também precisamos aprender a nos autogerir e compreendermos aquilo que fazemos e as motivações pelas quais nós fazemos. O professor não é santo também, precisa aprender e precisa ser educado e se autoeducar para a participação, para a solidariedade e para o compromisso. Ok? O projeto político-pedagógico é um instrumento para isso e acredito que pode ajudar, tá bem? Que não podem engessar projeto político-pedagógico também, como alguns fazem, né, querer enfiar na goela. Não adianta, isso é uma questão cultural. Né, mas você pode começar a fazer isso, e um bom diretor de escola pode fazer isso, se ele conquistar a confiança dos professores, se ele for coerente nos anos de trabalho, evidentemente que você conquista não só a simpatia, tá, mas a sensibilidade do outro que diz, não, com esse é o caminho. Não é? Bem, pessoal, minha fala agora, a tua pergunta me levou a fazer um comentário outro, né? Gostaria agora de pontuar, dentro da classificação do professor Libânio, a tendência progressista histórico-crítica, ou crítico-social dos conteúdos. Esses dois títulos designam dois pensadores diferentes. A progressista histórico-crítica é também conhecida como tendência dialética. Está mais ligada ao grupo de pesquisa do professor Saviani. Você sabe que o professor Saviani, né, é um dos maiores intelectuais do Brasil, ele tem todo um grupo de pesquisa de pessoas, né, que aprenderam a pensar a educação com ele. Então, esses são os pensadores mais na linha do Saviani. E a crítica social dos conteúdos está mais ligada à perspectiva do professor José Carlos Libânio, tá? E tem, portanto, os dois têm a mesma fonte ideológica, a mesma fonte filosófica, embora existam nuances para se pensar a organização da escola, né? Aí também teríamos que fazer uma pesquisa sobre isso. Vejam que para essa tendência, a escola é um espaço onde a ação de alunos e professores pode contribuir para a transformação da sociedade. Portanto, é enxergar a escola como um local de esperança,
como um local bacana, como um local bom, onde a gente pode aprender a construir outro tipo de sociedade. Qual que é a característica principal dessa perspectiva? Anote. O aluno deve ter acesso ao conhecimento acumulado pela civilização humana para participar da vida social em igualdade de condições. Essa é a característica principal dos autores progressistas. E um pensador e um professor progressista é aquele que vai dar aula, sim, é aquele que vai se comprometer com conteúdos, é aquele que vai fazer mediação do conhecimento. Evidentemente, ele não irá ocupar o espaço do autoritarismo do professor da escola tradicional. Mas ele não será um mero facilitador. Ele será um mediador do conhecimento. Irá provocar situações de aprendizagem. Trará o saber do próprio aluno, mas trabalhará com ele também os conteúdos já consagrados como conhecimentos da história humana. Muito da escola nova, gente, né, um dos limites da escola nova é que para alguns professores não precisa ter conteúdo, quer dizer, você dá qualquer coisa e deixa o aluno perdido. Né? E evidentemente que se você não aprender alguma coisa, você não vai fazer pesquisa se você não aprender a fazer pesquisa. Né? Então não adianta dizer, faça um trabalho de grupo e pesquise, mas se você não tem referência nenhuma e nenhuma informação sobre um determinado assunto. Então, o aluno deve ter acesso ao conhecimento acumulado pela civilização humana para participar da vida social em igualdade, e a escola deve servir aos interesses das classes quais? Sobretudo das classes populares, que são as que não têm nada, né? Já não tem, muitas vezes vão com fome para a escola, né? E mesmo que não seja com fome, né, gente? Mesmo que hoje as crianças em algumas escolas têm... Isso continua como problema no Brasil, né? Continua. Né? Mas sabemos que esse é um problema que talvez tenha sido equacionado já em algum grau, né? Mas as classes populares, quando eu digo, né, são aquelas que precisam de conhecimento. Inclusive é para isso que os pais mandam os filhos para a escola, porque ainda acham que a escola pode colaborar para a ascensão social de seus filhos. Se falir a escola, o que resta? O que resta, gente? A rua? Os conteúdos, portanto, são universais. Os métodos devem valorizar também a experiência do aluno. O trabalho docente deve valorizar o saber trazido pelos alunos. O professor deve ser, então, o mediador entre o conhecimento que o aluno traz e o saber elaborado. A aprendizagem de conteúdos socialmente significativos é fundamental, preparando o aluno para o enfrentamento das contradições, as contradições do mundo adulto. Ou seja, conteúdos socialmente significativos. Ensina coisa que o aluno vai precisar para a vida dele. Não fica ensinando coisa que ele não vai usar. Né? Quer dizer, coisas que ele possa operacionalizar, mesmo que seja a médio prazo, mas que ele possa utilizar de fato. Né? Então esse é um pouco do pensamento dos autores histórico-críticos, gente. E a contribuição desta pedagogia histórico-crítica, que continua na cabeça de milhares de professores hoje, né, às vezes só no discurso, mas muitos confiam nela e, honestamente, tentam desenvolver suas práticas pedagógicas, seja em matemática, física, química, enfim. E vocês também, quem sabe, do curso de informática, né, possam encontrar alguma inspiração. Eu não digo talvez toda a inspiração, mas busquem, pesquisem. Essa é uma das grandes tendências da educação brasileira das últimas décadas. Então, esses autores valorizam a escola como espaço de saber. É preciso manter as escolas. Cuidado com o discurso de vamos acabar com a escola, né? Porque depois que as elites adentram a escola, conseguem pagar escolas milionárias para seus filhos aprenderem, o que resta? A escola pública. Hoje está em voga aí toda a questão do ensino privado e público, gente. Essa discussão, ela não quer dizer que você tem que acabar com o ensino particular, mas você reduzir tudo ao ensino particular numa sociedade de classes como a nossa, nas quais as pessoas malemar ganham para comer e para manter suas necessidades básicas, é um risco de você ter resultados desastrosos, como já estamos enfrentando. Então, valorizamos a escola, valorizamos o professor e valorizamos os conteúdos escolares socialmente significativos. Os autores, portanto, dessa perspectiva, trabalham nesse eixo. Bem,
Fazendo assim um resumo, portanto, desses autores, o que a gente percebe, se vocês pegarem essa classificação do professor Libânio, né, é que a escola não é estática, a escola não é um espaço intocável, quer dizer, não posso mexer na escola. Não, você pode mexer na escola sim. Tá? E a forma que a escola assume em cada momento é sempre o resultado precário e provisório de um movimento permanente de transformação, impulsionado por tensões, por conflitos, por esperanças, por que não? E por propostas alternativas. Por que não pensarmos em novas propostas para a escola? Então, é nesse sentido que as tendências pedagógicas nos ajudam a fazer esse mapeamento, ok? E é nesse mapeamento que a gente consegue percorrer um pouco da própria história da educação brasileira. Mas talvez, então vejam, para concluir esta parte, e aqui só vou fazer um aceno, daí é uma outra perspectiva que eu não vou poder trabalhar hoje. Para concluir, as tendências apresentadas ainda se mesclam, convivem e conflitam na escola, apesar de todo o movimento de superação desenvolvido pelas tendências crítico-reprodutivistas e progressistas que vem marcando a educação brasileira desde o final de 1970, ou se vocês quiserem também, a partir dos anos de 1980, né, quando foram sendo reelaboradas e quando as próprias tendências progressistas foram tomando uma envergadura maior. Portanto, desde a década de 80, nós temos aí pelo menos 35, 40 anos de caminho. Muitos professores, portanto, né, mais antigos talvez, né, são formados no meio dessas discussões, desses debates, e perceberam, né, a alegria, evidentemente, de poder contribuir com a educação escolar mais progressista ou com engajamento maior, ou se utilizaram das categorias desses estudos para se compreenderem a si próprios e para melhorarem, portanto, como profissionais. Talvez vocês me perguntassem agora, né, eu vou dedicar aqui alguns minutos, né, bem rapidinho, e o que existe de novo hoje, professor Rogério? Bem, eu queria dizer que as exigências da educação em um mundo em mudança. Os educadores, tanto aqueles que estão se dedicando à pesquisa, e não esqueça que professor que trabalha na escola também pode ser um pesquisador, né, quanto aqueles envolvidos diretamente na atividade docente, enfrentam uma realidade educativa imersa hoje em perplexidades, em crise, incertezas, pressões sociais e econômicas, relativismo moral, porque quase ninguém acredita em mais nada, muitos professores não acreditam nem em si próprios, nem na própria profissão, os alunos vêm quebrados, muitas vezes, das famílias, porque também a reestruturação, não é, os novos movimentos de sociabilidade estão mudando com aquilo que nós chamamos de família. Isso tem consequências na cabeça das crianças e vai lá para a escola, né? Nasce a criança, de repente, né, você tem aí milhares e milhares de crianças com problemas de equilíbrio afetivo básico, né? E que vão nos primeiros anos de escolarização, e é difícil trabalhar isso, mas terão que ser acolhidos pela escola. Então, relativismo moral, dissoluções de crenças e utopias, isso tudo existe e é cada dia mais forte. Muitos pensadores têm utilizado também uma reflexão que a gente chama assim: há um novo contexto na sociedade, é um contexto até diferente das tendências que nós trabalhamos, que se chama um contexto pós-moderno. Então, o momento histórico presente tem recebido várias denominações: sociedade pós-moderna, sociedade pós-industrial, pós-mercantil. Muitos autores utilizam a palavra sociedade do conhecimento. O fato é que nós vivemos um conjunto de condições sociais, culturais e econômicas muito especiais, peculiares, que afetam todas as instâncias da vida social, de modo a ser admissível afirmar que nós vivemos numa condição pós-moderna. Tá? E aqui vou passar bastante superficialmente esse tema, né, mas leiam lá nos fins e valores, vocês têm uma unidadezinha que pode dar alguns elementos sobre a questão da pós-modernidade, né? O fato é que pós-modernidade tem a ver com globalização, com transição, com inacabamento, ali está inacabamento, está errado, com o inacabamento, com a sensação de que, né, nada acaba, né, tudo só começa e nada acaba, a aceleração, a ruptura, os deslocamentos de tempo e de espaço, as questões ligadas à virtualidade, as questões ligadas à tecnologia,
ao espetáculo, há uma razão desencantada. Cada palavrinha dessa designa um imenso debate necessário para os educadores, né? E vocês, particularmente, quando estão falando de informática, de licenciatura em informática, vocês estão lidando com isso. Vocês estão lidando com os deslocamentos de tempo e de espaço provocados pelas novas tecnologias, vocês estão lidando com a virtualidade, vocês estão lidando imediatamente com a matéria-prima, tá, que nos afeta depois, de uma maneira muito mais compreensiva ainda do que na escola, né? Então, pós-modernidade é abordar, ela traz em si esse debate que envolve todas essas categorias. Filosoficamente, você tem um caminhão de gente, de grandes mestres, de grandes filósofos. Só vou citar alguns, né? O Giroud, o Peter McLaren, o Giddens, o Rouanet, o Lyotard, o Bauman, enfim. Né? Há toda uma pesquisa que pode ser feita, o Foucault, se vocês quiserem, o Deleuze, se vocês quiserem colocar. Enfim, há um caminhão de grandes autores, grandes filósofos, grandes pensadores, grandes jornalistas, enfim. Né? As teorias pós-modernas, elas enfatizam que nós estamos vivendo mudanças no processo industrial, né, de produção, no nosso processo de produção industrial, e isso tudo está ligado aos fatores, aos avanços científicos e tecnológicos, e que exigem mudanças no perfil da força de trabalho e, portanto, a intelectualização do processo produtivo. Traduzindo, professor, né, o trabalhador, ele hoje não lida apenas com uma mão de obra bruta. Cada dia mais há um refinamento. E há uma intelectualização do trabalho. Você necessita de um outro tipo de trabalhador, né? Ninguém solta uma colhedeira, uma colheitadeira hoje na mão de um funcionário qualquer lá no campo. O sujeito tem que ter alguma formação para entender, né, que as novas máquinas são todas praticamente informatizadas, não é? Você tem todo o conforto dentro de uma cabine hoje de máquinas que há 20, 30 anos atrás eram máquinas duras para serem operadas. Hoje não. Cada dia mais as coisas estão, portanto, facilitadas, não é? Mas há toda uma inteligência por trás disso. Não é só conforto. O que existe é uma inteligência que tem que ser pensada. 2. Falar de pós-modernidade é contemplar também as novas tecnologias de comunicação e informação, né, e que trazem a ampliação e a difusão da informação. Hoje nós temos a guerra de informação. A gente nunca sabe direito o que está acontecendo, por exemplo, em Brasília, porque há uma guerra de informações. Há uma guerra de grupos. Né? Um jornal coloca aqui, outro ali, outro quer ser favorável àquele, aquele outro a esse. Né? Então a gente tem essa dificuldade, isso em termos de mundo, viu, gente? Né? A informação mundial ela é controlada aí por grandes agências, né, informacionais, e a gente nem sempre sabe direito o que está acontecendo. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma sociedade mais completa, né? Mais complexa, me perdoe. Né? Há também novas mudanças no sentido de fazer política, porque o descrédito nas formas mais convencionais, quem hoje confia nos partidos políticos brasileiros? Você confia? Bem, há de se dizer que há alguns partidos mais confiáveis e outros nem tanto. Dá para dizer 2 ou 3 partidos que vocês não confiam nem a pau? Um é o outro aquele e o outro aquele também. E mais aqueles outros que vocês pensaram. Há descrédito, portanto, nas formas mais convencionais e a emergência de novos movimentos e sujeitos sociais, novas identidades sociais e culturais. Portanto, nós passamos por uma sociedade hoje em que a gente rejeita, né, e esse discurso pós-moderno, muitos autores dizem que há uma rejeição dos grandes sistemas teóricos de referência que conduziram as sociedades até muito recentemente. Né? Então, a rejeição dos grandes sistemas teóricos de referência e das ideias-forças formuladas na tradição filosófica ocidental, tais como a ideia de natureza humana, a ideia de um destino humano coletivo e de que podemos ter ideais que justificam nossa ação, a ideia de totalidade social. Né? Então, vejo, nós passamos, portanto, por um período muito forte de crise. A crise ela é violenta, ela é profunda. E quando nós falamos crise das metanarrativas,
né? Olhem para as grandes narrativas. O marxismo hoje passa por uma crise, era uma grande narrativa. O cristianismo como religião, mas também toda a força que o cristianismo tinha nas sociedades, hoje praticamente quase não existe. Aqui na América Latina ainda nós temos alguma força, né, das igrejas cristãs mais tradicionais e bem elaboradas, né? Outras igrejolas nada mais fazem do que simplesmente roubar o dinheiro do povo, né? Mas, ou seja, as grandes referências que nós tínhamos das tradições cristãs, elas também perderam força, muita força. Poucas pessoas hoje ancoram suas vidas ou pertencem a igrejas que têm algum compromisso com a criticidade, né? É mais fácil hoje você entrar numa igreja que te promete bens e não sei o que e tal, né? Quer dizer, aquela negociata com Deus, né? Que é coisa horrível e que nada colabora também para o desenvolvimento social. O Gustavo está me perguntando se as mídias sociais e a tecnologia, será que as pessoas não acham que sabem muito pelo acesso aos vídeos e textos na internet e por isso desvalorizam o processo de aprendizagem e conhecimento do professor? Perfeitamente, não é? É que quando nós estamos nos alimentando das mídias sociais, e quando você entra de noite em casa, dá a impressão que você já sabe, não é? Mas com frequência a gente não consegue fazer a interpretação, não consegue localizar o significado de uma informação, não é? A maioria de todos nós, vamos falar bem franco agora, simples, porque o tempo está passando, não entende nada. Lê a notícia e vai embora, não é? E muitos de nós, façam uma análise aí, até podia ser o trabalho de conclusão de curso de vocês aí, misturar um pouco essa questão da informática, do ensino da informática na escola, com o que se produz hoje para leitura nos grandes sites. Pega lá o Universo Online. Você tem lá as notícias políticas, né, mas sempre num espaço mais ou menos resumido, né, e depois você tem um monte de notícias que é só sobre vida de artista. Sexo, quem transou com quem fez não sei o que com não sei quem. Ou seja, você tem uma desreferencialização daquela informação que possa ser significativamente útil para você e para a sociedade. Você tem um monte de bandalheira, né, que alimenta e retroalimenta o próprio sistema informacional, né? As mídias existem aí por quê? Porque elas são alimentadas pelos interesses econômicos, né? Evidentemente, ninguém mais está aqui, ninguém mais acredita, né, em história e historinhas, né? Todos esses sistemas precisam se alimentar, precisam de dinheiro para sobreviver. Então você vende tudo, né? Vende tudo. Assim como as religiões hoje vendem tudo que porcaria, os nossos sistemas informacionais, né, vendem até a alma da gente, né? Bem, gente, quais são as divergências, né? Hoje, podíamos dizer assim, pede-se muito da educação em todas as classes, grupos e segmentos sociais. Todo mundo fala da educação, tá? Inclusive esses paranoicos políticos aproveitadores. Mas há cada vez mais dissonâncias, divergências, numa variedade imensa de diagnósticos, posições e soluções, né? Ora, nós estamos vivendo uma série de reformas, inclusive na educação, né, hoje, né? A questão do PIBID também, não é? Virou uma confusão, não é? Agora inventaram a residência pedagógica. Sabe, cria-se uma coisa, destrói-se outra, acaba-se com os fundos daquilo que funciona, né? Cada novo governo, um destrói o que o outro faz. Então, basta a gente ficar atento também ao planejamento da educação formal e das políticas de desenvolvimento desse governo atual, também contemporâneo, né? É uma balbúrdia, né? Mas, gente, há ressonâncias na sala de aula. E isso tudo se reflete na vida do professor. Estoura lá em cima da vida do professor. Então, eu queria dizer que essa crise pós-moderna, ela traz uma discussão muito ampla sobre a natureza do conhecimento, o que é conhecimento de fato, não é? Nós temos discutido, muitos autores discutem o poder da ciência contemporânea e como que a ciência, como método, não é? Ela se desenvolve, mas como que a própria ciência precisa ser revista, precisa ser pensada na sua complexidade, não é? E aqui vocês têm grandes pensadores hoje, por exemplo, Edgar Morin. Gostaria que vocês se interessassem por esses nomes, porque eles têm toda uma referência teórica que pode nos ajudar a entender o mundo contemporâneo e a sociedade que a gente está vivendo, né? Então, me parece que nesse texto que vocês têm deve ter alguma coisa ali ligada ao Edgar Morin, né? Na próprio ambiente virtual,
Se não me engano, eu coloquei para vocês também uma pequena entrevistazinha com o Pierre Levy, com o Edgar Morin, com esses grandes pensadores que nos ajudam a olhar mais amplo o mundo da educação, né? O fato é que temos que buscar, né, uma reintegração dos saberes que elimine as fronteiras, que se comuniquem entre si, né? Buscar, por exemplo, né, esses saberes que se transversalizem. Temos que, portanto, buscar mudanças nos paradigmas de conhecimento, sustentando a não separação entre sujeito e objeto, buscando a construção social do conhecimento e avaliando e considerando o caráter não absolutizado da ciência, porque existem outras formas de saber, não é? Enfim, nós temos aí uma série de grandes frentes que a pós-modernidade coloca como tema de debate. Um deles é a questão da cultura. Hoje estamos valorizando mais os sujeitos como produtores de conhecimento e de cultura, e não queremos, pelo menos nós como educadores, nos ficarmos aí sujeitos à hegemonia das culturas globalizadas e globalizantes, como a norte-americana, não é? Entendemos que todas as culturas têm um determinado valor, né? Não são iguais, mas todas as culturas têm valor. E, portanto, que os sujeitos devem resistir às formas de homogeneização e dominação cultural. Isso não significa se fechar ao outro, deixar de compreender o outro, relacionar-se, promover intercâmbios. Não. O que a gente está dizendo é que os sujeitos devem resistir a toda forma de dominação, porque todos nós temos direito a ser livres, né? Então, o que existe de novo em termos de tendências pedagógicas? Esse quadrinho aqui, gente, resume um novo desafio para vocês que não está contemplado em nenhum material que vocês têm aí. Vocês têm só um esboço, né? Mas é um esboço que eu gostaria que vocês olhassem para esse quadro um minuto, né? Olha só a quantidade de conhecimentos que nós precisaríamos explorar, estudar. Quais são as grandes correntes pedagógicas que estão surgindo nesse contexto pós-moderno? Nós podemos chamá-la de tendência racional tecnológica, que se expressam no ensino de excelência e no ensino tecnológico. As tendências neocognitivistas, que estão fundadas no construtivismo pós-piagetiano. As ciências cognitivas avançaram muito. Portanto, nós temos aí vários estudos que precisam focar isso. Temos as tendências sociocríticas, algumas delas elas são derivadas disso que nós acabamos de dizer da classificação do Libânio. São tendências progressistas, não é? Mas hoje elas formam um leque mais aberto ao diálogo, mais aberto à contemporização dos problemas agora, emergentes nessas últimas 2 décadas, né? Então, temos a sociologia crítica do currículo, temos a teoria histórico-cultural, a teoria sociocultural, a sociocognitiva, a teoria da ação comunicativa de Habermas. Portanto, olhem aqui, não é? Nós temos aqui um caminhão de coisas para serem estudadas. Temos também as tendências que são chamadas de holísticas, que são aquelas... Eu não gosto muito do holismo, quando se colocam que há uma tendência holista na educação. Acho que não, acho que há alguma inspiração, não é, do holismo, né, mas como filosofia séria, né, não como curandeirismo barato, né. Inclusive não concordo bem com essa classificação, mas estou trazendo para vocês que é uma classificação que o Libânio fez agora, recentemente. Então, nós teríamos a teoria da complexidade do Edgar Morin para estudar, a teoria naturalista do conhecimento, que vem da biologia do conhecimento, de Maturana e Varela. Nós temos a tendência da ecopedagogia, que, como eu citei, é uma tendência, um trabalho que está sendo desenvolvido em muitas escolas do Brasil, particularmente em São Paulo. O Centro Paulo Freire tem desenvolvido bastante disso. Temos também as teorias do conhecimento em rede, né, que trabalham as questões de cibercultura de uma forma bem bacana. E ainda há aqueles que dizem que nós temos as teorias pós-modernas, que são as teorias pós-estruturalistas e o neopragmatismo. Eu discordo um pouquinho disso, mas vejam só, a quantidade de correntes e de modalidades que nós temos de coisas que estão surgindo hoje, tanto na pesquisa educacional, como também já na prática de muitos professores por esse Brasil e por esse mundo afora.
Eu estou encerrando praticamente a minha fala aqui, não é? Eu vou pular aqui. Eu diria assim, cada dia mais as coisas estão se complexificando. E quando vocês olharam para aquele quadro sobre as tendências pedagógicas, né, esse novo quadro, eu quero dizer, temos que estudar. Compreender aquilo que se passa, tá, nas questões educacionais exige estudos, e se especializar mesmo nesses estudos. Fica aqui o meu convite para a tarefa de todos vocês como professores, educadores e, quem sabe, pesquisadores da relação entre educação e informática, educação e comunicação. Há linhas de pesquisas muito bacanas, né, que vocês podem encontrar em grandes universidades do Brasil. Aqui mesmo na UEPG vocês têm espaço para pós-graduação, né? Há outras, eu, por exemplo, estudei muito sobre tecnologia na Universidade Federal de Santa Catarina, né, que também tem uma linha de pesquisa bacana. O convite final, que vocês investiguem constantemente o conteúdo do ato educativo, admitindo que o ato educativo ou a educação é multifacetada, ou seja, tem muitas faces. Ela é complexa, ela precisa ser juntada às suas partes. Ela é relacional, você tem que estar relacionando todos os conteúdos, portanto, disso, né, com sociologia, com história, com política, porque a educação não acontece isolada de todos esses movimentos, tá bem? Então, termino aqui a minha fala, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês e quero desejar boa continuidade de estudos para vocês. A minha disciplina acaba, ela é curtinha dentro do processo de formação de vocês, né? A disciplina pela qual eu estou responsável. Mas a área de conhecimento, podem crer, ela é extremamente ampla e ela é fundamentada, não é? E precisa de bons pesquisadores e de bons professores, como vocês certamente o serão. Tá bem? Obrigado por hoje. Até qualquer hora quando a gente se encontra ou lá no ambiente virtual, né? Que ainda nós continuamos algumas semanas, ou nós nos encontramos por aí em outros espaços de formação. Abraço a todos, gente. Muito obrigado por terem me ouvido.